Olá, boa tarde. Para você que está nos acompanhando na Rádio Guaíba, estamos começando mais uma edição do Posse de Bola. Rogério Amaral e eu. A gente vai até por uma hora com o nosso convidado especial e a gente vai contar histórias, né, do futebol, da vivência, da carreira, como é a proposta do novo Posse de Bola comigo, né, Paulo Nunes, com o Rogério Amaral, que está aqui. Para você que está nos acompanhando no FM 101.3, também no nosso site, no guaíba.com.br, nos aplicativos móveis e também no Spotify. Daqui a pouco perdeu, não conseguiu acompanhar no domingo, ao vivo, como a gente coloca a entrevista no ar, o especial no ar, você acompanha também no Spotify. Coloca na pesquisa do Spotify Rádio Guaíba e lá estarão disponíveis todos os episódios de vários programas aqui da casa, inclusive do Posse de Bola. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a coordenação de central do Guilherme Silveira, a mesa de áudio é do Davidson Rosa, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e a gerência geral de Claudinei Girotti. Peço a você para se inscrever também no nosso YouTube, o Guaíba Esporte, canal exclusivo do esporte da Guaíba no YouTube. Tem o nosso Facebook também, que é o Rádio Guaíba Oficial, nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @Guaíba Esporte. Você pode participar no 519-9388-7532, o nosso WhatsApp. Mas, Rogério Amaral, mais uma vez uma alegria estar contigo e um convidado especial, vou deixar para ti, apresenta o nosso convidado dessa semana, porque é especial. É especialíssimo Paulo Nunes, uma saudação sempre muito especial à nossa audiência de guaibeiras e guaibeiros. E o nosso convidado é realmente muito especial. Aliás, eu diria que ele é assim um tipo todo especial realmente. E eu já vou me permitir nessa apresentação, Paulo Nunes, de fazer uma pergunta que talvez muita gente ainda tenha curiosidade. Quem está conosco aqui é o Cláudio Pitbull. Jogador do Grêmio, que se identifica muito mais por ter jogado no Grêmio, por ter vindo das divisões de base do clube, não é? E onde foi campeão. Mas depois ele tem uma trajetória imensa no futebol, pela Europa, andou pelo Oriente Médio, e a gente vai saber mais diretamente dele. Então tá aí. Mas eu quero saber, depois dele no final, que eu sei que ele tem nome de pizza para ele em Portugal. Ah, isso ele vai contar também. Mas a primeira curiosidade do nosso convidado especial de hoje, Cláudio Pitbull. Cláudio Pitbull, boa tarde ou bom dia, seja porque nós estamos em todos os horários, seja muito bem-vindo aqui ao Posse de Bola, Pitbull. Prazer estar falando contigo, há muito tempo que eu não via, tem uma pessoa que tem um carinho especial, o Rogério aí, o Paulo Nunes aí, nome de craque aí, um grande abraço, que a gente possa fazer uma grande conversa, poder falar um pouco da minha carreira, falar um pouco de Grêmio, né, que mesmo a gente longe, a gente acompanha o Grêmio e que o Grêmio saia logo aí dessa zona de rebaixamento, porque incomoda o torcedor. Bom, como eu disse, a pergunta primeira que é a curiosidade de muita gente. Por quê e quem? Por que Pitbull e quem deu o apelido? Foi o nosso grande amigo treinador, né, o Antônio Lopes. A gente estava num treino lá e eu nunca gostei de perder, né, nem para o ímpar, eu não gostava de perder. Aí o Antônio Lopes brincou, pô, esse moleque que subiu aí, parece um pitbull, ele divide, não perde bola, não sei o quê. Aí começou a falar pros caras que eu parecia um pitbull. E aí eu fiquei brabo na hora, falei, pô, não gostei, cachorro não. E aí quando veio o pessoal começou a me chamar de pitbull, e eu ficava vermelho, que eu ficava brabo, cara, vai pegar. E aí pegou, e graças a Deus hoje, se alguém falar Cláudio dentro do futebol, ninguém conhece, né? Conhece como Pitbull. E como é que te chamavam antes, então, nas divisões de base? Geralmente eles me chamavam de cabeça, né? Que eu tinha cabeça muito grande, eu era pequenininho, mas tinha um cabeção. Aí os caras me chamavam de cabeça. Mas aí depois a gente leva com o tempo, eu até gostei do apelido, né? Até minha mãe brinca comigo, porque tu não tem cara de cachorro. Eu falei, mãe, agora já era. Pegou, bola pra frente. Bom, cabeça Pitbull não dava, um ou outro. Era né? um ou outro, eu preferi o Pitbull depois. Muito bem. Bom, vamos falar primeiro dessa tua subida aí para os profissionais do Grêmio. Quando que se deu e como que se deu isso? Foi o Antônio Lopes que te viu ou era o treinador da equipe júnior que te colocou lá para fazer um coletivo? Como é que foi? Eu trabalhei muito com o auxiliar do Tite, né? Até mandar um abraço, que é o Kleber Xavier, que há muito tempo vem com o Tite, é uma pessoa que eu tenho respeito muito grande, ele me trabalhou praticamente aí na base muito tempo, mas quem me subiu para um coletivo foi o Cláudio Duarte, saudoso Cláudio Duarte, gente boa,
muitas histórias. Me subiu para um coletivo, eu acabei indo muito bem no coletivo, acabei tabelando com o Ronaldinho, fiz até gol no coletivo e acabei subindo para o profissional, né? Que hoje em dia é difícil tu subir pro profissional com 16 anos, né? Aquela época era muito difícil porque era muita concorrência, né? A época que eu peguei ali, nós estamos falando de Rodrigo Mendes, Marcelinho Paraíba, Varley, Luizão, Fabre. Então tinha uma concorrência muito difícil. Então subir naquela idade com 16 anos era muito difícil. Então quem me subiu aí foi o Cláudio Duarte com 16 anos. Falasse numa tabela com o Ronaldinho, no gol teu, no treinamento. Esse foi o primeiro treino que tu fizeste? Foi meu primeiro treino. Eu ia treinar em Eldorado e aí o pessoal falou assim, Cláudio, tu não vai para Eldorado, tu vai treinar com o profissional dentro do Estádio Olímpico. E aí eu já fiquei todo emocionado, né? E acabei fazendo o treino, fui muito bem no treino, acabei fazendo gol e acabei ficando no profissional. Então aquilo que eu sempre falo, né? Antigamente era muito mais difícil subir para o profissional do que hoje, né? Hoje tem um pouco mais de facilidade, também depende muito do treinador. Tem treinador que não gosta de jogadores tão jovens, não gosta de apoiar os jogadores, e tem treinador que gosta, né? Então depende muito do treinador. Mas o Ronaldinho não é do teu grupo. Ele eu sou ele de 82, veio primeiro, né? Ele vem primeiro. Ele é de 80, quem nasceu em 80, e ele sempre jogava em categoria acima. Eu era de 82, mas eu sempre jogava em categorias acima. Então tive o prazer de jogar com ele. Para mim, o melhor de todos os tempos. Já dava para ver que ele ia ser o jogador que foi, porque fazia as coisas absurdas nos treinos. E dali tu já ficasse no profissional ou pegou também aquele negócio, volta lá? Não, ficou aquele bate e volta. Fiquei aquele bate e volta e aí eu subi em definitivo em 2001. Aí em 2001 eu fiquei em definitivo, aí fiquei até 2004, naquele ano trágico do Grêmio, né? No ano que caiu. Tive, nesse meio tempo, uma passagem pelo Juventude, onde a gente foi muito bem, que era naquele tempo que tinha primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, que eu acho muito mais interessante que de o brasileiro corrido. Mais emocionante. Mais emocionante, porque tu pega um time, ele dispara, não tem mais graça. Fica ali, o que tem graça é que é a briga de quem não vai cair, aquela vaga na Sul-Americana, então naquele tempo tinha mais emoção o Campeonato Brasileiro. Muito bem. Paulo Nunes. Bom, Pitbull, acho que o ano de 2004 ele acabou sendo marcante, né? Tem a queda do Grêmio e quando um clube grande cai é muito marcante, porque é fora do habitual do clube. Você agora, tanto tempo depois, se eu pudesse te perguntar, tendo essa oportunidade agora, o torcedor pudesse te perguntar, por que você acha que o Grêmio acabou caindo naquele ano? Eu acho que em 2003 foi um aviso para nós, né? A gente escapou na última rodada contra o Corinthians dentro de casa, a gente conseguiu ganhar. E em 2004 foi aviso para... Eu acho que pode ver que a maioria dos times que caem é quando tem muitas mudanças de treinador, porque um treinador pede contratações, depois vem o outro, diz que não pediu, e aí quando vê já não tem tempo para poder escalar. Então eu como torcedor, e eu sempre fui torcedor gremista de arquibancada, eu trocaria todos aqueles meus gols que eu fiz do campeonato. Eu fui durante 6 ou 7 anos o maior artilheiro do Grêmio em brasileiros. Eu só fui passado pelo Jonas, o Jonas me passou. Então eu trocaria todos os meus gols por não ter caído com o Grêmio, porque quem é torcedor mesmo sente. Eu costumo falar, tem gente que passa, que joga no Grêmio, mas não tem aquele amor pelo clube, né? E como eu praticamente tenho toda a minha vida dentro do Grêmio, devo tudo ao Grêmio, foram quase 11 anos lá dentro, muitas mudanças de treinadores, e aí acaba a gente deixando andar, e quando vê já não tem mais o que se fazer. Só perguntar para ele, antes da gente seguir com a questão da carreira, como é que virou gremista? Como é que se tornou gremista? Porque a família é gremista, não? Não, a gente tem uma briga aqui, pai colorado, mãe gremista. Tenho 2 irmãos, eu sou o irmão do meio, o mais velho é gremista e o mais novo é colorado. Então eu costumo brincar, né? O meu pai até hoje fala, tu não realizou meu sonho de jogar no Inter? E eu falei, pô pai, a identificação que eu tenho com o Grêmio, eu não jogaria no Inter, né? Respeito muito o Inter, tive proposta do Inter na época, queria ter voltado pro Grêmio, porque eu joguei na pior época do Grêmio e é difícil tu jogar. Que ano foi a proposta do Inter? Se eu não me engano, acho que foi 2008 ou 2009, foi quando eu estava lá em Portugal, porque
a melhor coisa é tu jogar num clube que tá bem e tá ganhando. Por exemplo, quando o Grêmio ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, é a melhor coisa. Mas quando tu joga num time que não tá encaixado e só perde, é ruim. E a pessoa sente, né? Então, o desejo de ter voltado pro Grêmio e ter retribuído todo o carinho que o torcedor dá pra mim, porque ele fala assim, jogar quando tá bem é fácil, o ruim é jogar quando tá mal, né? Então, assim, fico aí triste por esse fato aí de ter caído em 2004, mas também tive alegrias de ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho, então o respeito pelo Grêmio será eterno. Pois é, a gente vai chegar lá nas conquistas. Eu comecei com a parte ruim, que foi a do rebaixamento, só porque ali você destacou o ano e é um ano que é marcante, né, para o torcedor, essa da queda. Mas antes até da gente falar dos títulos da tua carreira, principalmente com o Grêmio, como é que é para ti ter essa receptividade do torcedor do Grêmio, mesmo, como você disse agora, não viveu talvez o melhor momento no Grêmio, como daqui a pouco poderia ter vivido, como outros tiveram a oportunidade de viver e são muito amados pela torcida do Grêmio. E tu, apesar de não ter vivido viveu o título da Copa do Brasil, que é muito importante, viveu os títulos estaduais, mas viveu a queda, que acaba sendo marcante no lado negativo, mas mesmo assim o torcedor tem um carinho por ti, um carinho grande por ti. Como é que tu te sente olhando para trás hoje, tendo essa receptividade da torcida? Eu acho que eu sempre me identifiquei com o torcedor, porque eu era torcedor de arquibancada, né? Então, o pessoal hoje, tem muita gente que não sabe o que é uma paixão de torcedor. Tem gente que às vezes não deixa de comer para ir para um estádio. Mesmo hoje o ingresso estando muito caro. Antigamente a gente pegava ingresso a 20, 30 reais, levava um acompanhante. Hoje o ingresso está muito caro. Eu até falo que é difícil hoje de um torcedor de classe baixa ir a um estádio, porque o ingresso é muito caro. Então, assim, eu sempre me identifiquei com o torcedor, porque eu tive lá, e eu sei que o torcedor do Grêmio não quer aquele jogador quer que brigue, quer que lute. E eu, como vim da categoria de base, e na categoria de base se ensina muito isso, tu pode estar mal, mas que pelo menos tu corra, tu brigue, se esforce, e o torcedor vê isso. Muitas vezes tem um jogador lá que está mal e não divide a bola, o jogador não dá um carrinho. Então, quando o torcedor vê isso, o torcedor aplaude. E isso que eu sempre fiz quando eu jogava. Podia estar mal, mas eu sempre pelo menos corria, trombava, fazia alguma coisa, porque ninguém gosta de perder, né? Então, acho que é o mínimo que eu podia fazer para retribuir esse carinho da torcida do Grêmio. Agora, voltar um pouquinho, quando o Cláudio Pitbull subiu para o profissional, tu lembra do teu primeiro jogo? Boa pergunta. Já tô tão velho assim. Se eu não me engano, eu acho que foi o meu primeiro jogo, acho que foi em 1999. Se eu não me engano, foi Grêmio e Cruzeiro. Foi Grêmio e Cruzeiro no Olímpico. Eu só não sei a data certinha. E data aí o cara tem que... Eu tenho num caderno lá, mas assim de cabeça eu não sou muito bom de memória. Mas assim. Tá bom, 99 contra o Cruzeiro. Isso. Primeiro, tu lembra do dia? Como é que foi? Foi um dia diferente pra ti? Foi. Tu tem essa memória? Foi porque fiquei muito nervoso. Até quando eu saí pra aquecer, eu olhava a torcida, eu me imaginava do outro lado. Mas não tem como, né? É como qualquer profissão que tu vá. Os primeiros dias é nervoso, tu fica nervoso, ansioso, suava as mãos, mas depois que tu começa a fazer aquilo, olhava muito a torcida também, porque tu jogar com um estádio no Júnior para 20 pessoas é uma coisa, tu jogar com um estádio com 40, 50 mil é completamente diferente, né? Mas depois tu vai acostumando, aquilo ali acaba sendo uma rotina que nem tomar um café, depois vai embora. Agora, essa questão da estreia, já foi com qual treinador? Em 99 foi com o Cláudio Duarte. Com o Cláudio Duarte. Foi com o Cláudio Duarte em 99. Depois desci pro Júnior, aí em 2001 eu já joguei com o Antônio Lopes a final do Campeonato Gaúcho, onde a gente perdeu pro Tite. E depois do Tite, no ano que vem, do Caxias, ele veio pro Grêmio pra gente ser campeão. Campeão da Copa do Brasil. Isso, campeão da Copa do Brasil e campeão gaúcho também. Tá. E quanto tempo mais tu ficasse no Grêmio? Eu fiquei até 2004, até o final de 2004, eu tinha mais 6 meses de contrato. Eu poderia sair de graça 6 meses depois, mas eu optei falar pro Grêmio, eu não queria ir embora, não é o momento certo, o Grêmio caiu, mas eu pelo menos posso dar uma compensação para vocês financeira que pode ajudar o clube na segunda divisão. Acabei saindo pro Porto. O Porto, na época, era atual campeão da Champions League com o Mourinho e no ano retrasado era campeão da Liga Europa. Então, não poderia sair para um clube melhor e a vantagem foi que eu optei para o Portugal pela língua, né?
Eu acho que isso aí hoje em dia faz muita diferença quando tu vai para um outro país, para a Alemanha. Eu acho que se tu não tiver ali, a adaptação é extremamente importante. Numa língua de Portugal é muito mais fácil do que um outro país, né? E a história do Manchester United? Essa história é muito engraçada, né? Eu tava até brincando, a gente sempre tem um sonho, né? Naquela época era tudo fita para gravar em vídeo, né? Eu até tava brincando que eu peguei as fitas e falei, faz um vídeo para mim que tu vai me levar aí pro Manchester aí. Para quem que tu pediu? Como é que é o nome? Serginho. O Serginho Pfeiffer. O Serginho é uma pessoa que eu tenho... Não, Serginho não, tu pediu pro Rafael Pfeiffer. Isso, pro Rafael, eu falei, faz um vídeo meu aí que eu vou pro Manchester. Ele começou, tá maluco, que Manchester? Então, desde cedo ali eu tinha um sonho, eu sempre brinquei muito. Não acabei indo pro Manchester, mas fui pro Porto. O interessante é que deu certo. Mas afinal saiu o vídeo ou não? Não, saiu o vídeo errado, só botou lance ruim. Por isso que não foi pro Manchester. Achamos o culpado, Rafael Pfeiffer. Sabe que o homem é chefe, agora tá com moral aqui, tá né? com moral, tá? Olha, chefe do esporte. Então aqui, tem que dizer que o vídeo deu certo, senão não veio mais. Nós temos que ler no roteiro, a coordenação de esportes, Rafael Pfeiffer. Se a gente não ler isso aqui, dá problema depois. Mas sabe que é o seguinte, ô Pitbull, a nossa produção é rápida aqui, ó. O Carlos Eduardo Torres, a produção do Posse de Bola, ele foi buscar 1999, 17 de outubro de 1999, Grêmio 2, Cruzeiro 3, o Grêmio de Darley, Rodrigo Costa, Emerson, Scheid, Roger, capitão, Fabinho, Itaqui, Cleison, Magrão e Ronaldinho. Entraram Thales, Macedo e Cláudio Pitbull. Não tô mentindo, tá vendo? Não dá pra mentir mais. Hoje tem tudo. Antigamente dava pra mentir que jogou e fez gol. Hoje não dá mais. Tá tudo aí. 2 gols do Ronaldinho. 2 gols do Ronaldinho e aí o Cruzeiro venceu o jogo, né? Jogo no Olímpico, mas 2 gols do Ronaldinho. Você entrou. Minuto 69. Vamos ver aqui no lugar de quem que tu entrou aqui. Vamos ver. Tu lembra no lugar de quem que tu entrou? Aí já é demais. Aqui, ó, no lugar do Magrão. Entrou o Pitbull no lugar do Magrão nessa partida contra o Cruzeiro. Essa história, sabe que agora com a internet é complicado, né? O Carlos Alberto jogou no Botafogo, jogou no Porto. Sei. E aí perguntaram pra ele sobre como foi jogar com o Zidane, não sei o que, enfrentar o Real Madrid. Ele contou toda a história do jogo. E os caras foram buscar a ficha do jogo. Ele não tava no jogo. É por isso que eu falo, não dá pra mentir. Então tá aqui, ó, tá comprovado, tem a ficha do jogo, o Pitbull estava no jogo. O Cláudio Pitbull lembrou que o Mourinho era o treinador naquela oportunidade, né, do Porto. E qual era a tua parceria lá no Porto? Eu não tive o prazer de trabalhar com o Mourinho. Infelizmente, quando eu cheguei, foi aquele desmanche do Porto, né? Porque toda equipe, quando chega no ápice, chega uma hora que vai desmanchar, né? Então, como o Porto tinha ganhado a Liga Europa e a Liga dos Campeões, o Mourinho acabou indo embora. Tinha um treinador espanhol, que era o Vítor Fernandes, pediu a minha contratação. Então, só que quando eu cheguei, deu 3 jogos, ele já foi mandado embora, né? Até quem me levou, queria mandar um grande abraço, foi Jorge Baidec, grande central aí, o Baidecão. Baidec que me levou para Portugal, então tenho um carinho enorme pelo Porto, sempre acompanho, sempre vou quando dá para ir jogos. Então, assim, é um clube com uma tradição enorme, muito bom em vender jogadores, tem uma estrutura muito boa, que eu acho que falta muito para os clubes aqui. Se bem que agora os clubes do Nordeste começaram já a crescer muito. A gente se falasse 10 anos atrás, os clubes do Nordeste não tinha nada. E hoje tu pega um Fortaleza que é líder do campeonato, tem uma boa estrutura, tu pega o Ceará. Então, se tu não fizer uma boa base, tu não tem como competir. A gente pega aí a nível de orçamento, se tu pega o Flamengo, Palmeiras, é absurdo combater com eles. E hoje em dia tu pega o Bahia com investidor, com a SAD aí, não tem como tu querer contratar jogadores... E outro jogador hoje fica caro, né? Tu não contrata jogador por 200, 300 mil hoje. O Porto, né? O Pitbull fala do Porto, é porta de entrada para muitos atletas do futebol europeu. O Casemiro, que fez carreira no Real Madrid, o primeiro ano de adaptação nele na Europa, ele é emprestado, né, para o Porto. O Anderson, logo depois jogou no time do Grêmio, teve o acesso do Grêmio para a Série A de novo em 2006, aí ele é negociado para o Porto e depois ele vai para o Manchester United. O Hulk também, o Hulk veio do Japão. O Hulk é ídolo lá também no Porto, enfim, o futebol português como um todo, né, mas o Porto, especificamente falando, acaba sendo essa porta de entrada. O Pitbull, ainda nessa primeira parte do Posse de Bola desse domingo, Cláudio Pitbull, nosso convidado, a quem eu já agradeço a atenção conosco aqui na Guaíba, veio aqui até a emissora, muito obrigado já de
agradecimento. O Posse de Bola, né, você acompanha. Se você não tem a possibilidade ou perdeu algo, está nos acompanhando agora, pegou pela metade, no Spotify, Guaíba Esporte no Spotify, você encontra também o episódio de hoje do Posse de Bola com o nosso convidado Cláudio Pitbull, eu, Paulo Nunes e Rogério Amaral aqui também no Posse de Bola. Nós estamos sempre, né, Rogério? Tá na nossa escala, a gente tá sempre, não tem escolha para onde correr, né? Mas nós temos sempre nossos convidados especiais que a gente traz e hoje a alegria da gente receber o Cláudio Pitbull. Bom, ainda eu quero seguir no Grêmio, antes da gente falar um pouquinho também da tua carreira em Portugal. Final da Copa do Brasil. Como é que é para ti a lembrança daquele dia, o título, né, do Grêmio, um título importante, a competição em que o Grêmio é um dos maiores campeões, né? Foi, se tu for ver, a gente tomou um rodeão aqui no Olímpico, né, no antigo Olímpico, que eu costumo falar. Vou muito à arena quando posso, mas não é a mesma coisa, né? Aquela adrenalina que tinha no Olímpico não é a mesma da arena, né? Até o acesso à arena é muito difícil. Em relação à Copa do Brasil, a gente estava perdendo de 2-0, a gente estava tomando um rodeão no primeiro tempo, era para o Corinthians ter feito 3 ou 4. Depois eu acabei entrando, se eu não me engano, aos 10 ou 15 minutos e a gente conseguiu, o Luxemburgo até falou na entrevista que fui eu que mudei o jogo, com 2 gols do Luiz Mário, né, do Papaléguas, que também era do Corinthians, então para ele foi melhor ainda poder mostrar o valor. E a gente de um 2-0, praticamente a gente empatou e a gente foi com moral para decidir o jogo no Morumbi, porque se a gente tomasse 2-0, era difícil reverter, porque o time do Corinthians era uma máquina, tinha grandes jogadores. O Corinthians deixou de matar nós aqui, porque se faz um 3-0, tu reverter um 3-0 no primeiro jogo de Copa do Brasil é muito difícil. Depois a gente foi para lá e o Tite escalou um sistema fantástico, e aí a gente acabou dando o rodeão lá 4-1 dentro do Morumbi lotado. Não é fácil ganhar do Corinthians, ainda mais numa final de Copa do Brasil. Aquele esquema que tu diz, o esquema fantástico que o Tite organizou, já era o 3-5-2. 3-5-2. Tá? Que ele pega o Marinho, que era central, coloca de stopper pela direita, ele coloca... Roger, eu acho que tinha o Roger de um lado e eu acho que o Polga do outro. E E quem era o centralizado? Era o Polga o centralizado. Eu acho que era o Polga, jogava o Marinho, Polga... E o Roger, eu acho que o Roger. Já era o Roger ali como stopper. Eu acho que na lateral esquerda era o Rubens Cardoso e na lateral direita o Anderson Lima. Anderson Lima, exatamente. E o primeiro volante era o Eduardo Costa. Eduardo Costa. Não, aquele a gente tinha um Catarina, o Eduardo Costa. O Eduardo Costa, meu grande amigo que mora em Florianópolis, em Jurerê. Um grande amigo, subiu comigo da base, um cara extremamente parceiro. Depois a gente tinha, no meio tinha Zinho, tinha Marcelinho Paraíba... Tinha Rodrigo Mendes, a gente tinha uma máquina, tinha Fábio Baiano, era um time, e aquele time o Tite conseguiu extrair, porque hoje em dia o pessoal fala, é fácil jogar no 3-5-2, a questão não é fácil, a questão é tu ter peças para colocar. O Anderson Lima caiu como uma luva de lateral, o Rubens Cardoso nem se fala, um apoiador. O próprio Marinho, né, que eu me lembro que era na época criticado como central, porque saía muito da posição. Ele jogando como stopper, zagueiro lateralizado pela direita, ele fez... E tinha o Mauro Galvão. E tinha o Galvão também, por isso a minha dúvida se era o Galvão ou era o Roger ali. Eu acho que se eu não me engano, dá até para pesquisar, mas se eu não me engano, eu acho que jogou o Galvão, jogou o Marinho e o Polga. Eu acho que o Roger não sei se jogou. Porque o Roger teve um período de lesão, né? Ele teve lesão séria, um período grande, ficou afastado. Mas esse dia da decisão lá em São Paulo, o que tu lembra, inclusive com a história que teve cartas no vestiário? Como é que foi isso aí? Não, isso aí o Tite mexeu muito com nós, né? Além de ter cartas espalhadas em todo o vestiário, quando a gente voltou do aquecimento, tinha um vídeo de cada um do familiar desejando sorte, ou esposa, ou filho, e aí isso mexeu muito com a gente, né? A gente entrou muito pilhado. E as cartas também eram dos familiares? As cartas eram dos familiares, e aí o pessoal entrava, tipo, tu tinha o teu lugar ali para fardar, já tinha as cartas ali, tu começava a ler, daí o pessoal, agora, que legal, li a carta, vou entrar empolgado, aí quando vê ele solta um vídeo. A esposa do cara, ou a mãe do cara, ou o pai do cara falando, ou o vô. Então ali mexeu muito com nós e a gente fez um jogo, porque já é difícil tu jogar uma final de Copa do Brasil, e ainda mais ganhar do jeito que foi um chocolate no Morumbi.
Então o Tite é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial sempre quando eu vejo. O Kleber Xavier também, que é o auxiliar dele, foi uma grande conquista para nós. Ali coroou o trabalho do Tite, né? Que a gente, além de ter um sistema bem encaixado, a gente conseguia jogar futebol e jogar muito bem. Teve até um lance, eu não me lembro se foi por essa ocasião, que o Kleber Xavier tinha entrado para ver o treino. Não sei se foi nessa final. Foi na final que e ele aí, entrou infiltrado, pegaram ele. Identificar como é que foi isso? Eu não sei se ele tava de chapéu, alguma coisa, e alguém identificou ele, falou, mas esse aí eu acho que é auxiliar do Tite, só sei que tiraram ele de lá, não chegaram a bater nele, mas empurraram ele, e os caras, mas por que tu não botou uma peruca, botava alguma coisa disfarçado, e acabaram pegando ele, mas graças a Deus aí conseguimos aí conquistar esse título. O Kleber Xavier é um cara que sempre quando o Flamengo vem aqui em Porto Alegre, ou quando eu vou lá no Rio, sempre me atende super bem, é um cara que eu tenho um carinho especial, e não é à toa que o Tite também faz muito sucesso, porque tu tem que ter um bom auxiliar. No nosso tempo não tinha o filho dele, né, que é o Matheus. Hoje o Matheus trabalha com ele também, que é na época eu até peguei no colo, esses dias eu brinquei no hotel, tá com 1,90 m, agora não dá nem para pegar no colo, mas o cara se brincar apanha. Então assim, é bom, o Tite tá com uma boa comissão e desejo sorte e que faça aí um grande trabalho no Flamengo. A gente vai para uma pausa rápida, a gente tem um intervalo a fazer, agora no Posse de Bola, aqui na Rádio Guaíba, com o nosso convidado Cláudio Pitbull, Rogério Amaral e eu, Paulo Nunes, com você. A gente vai sempre ao Posse de Bola com nossos convidados especiais para contar histórias do futebol, e hoje o nosso convidado é o Cláudio Pitbull. Intervalo rápido e a gente já volta aqui na Guaíba. Você está ouvindo na Guaíba, Posse de Bola. Estamos voltando com o Posse de Bola nesse domingo, para você que está nos acompanhando no FM 101.3, no guaíba.com.br, nos aplicativos móveis. Caso você não esteja acompanhando no domingo, você está nos ouvindo no Spotify, @GuaíbaEsporte. Para daqui a pouco, quem está nos acompanhando e quer conferir os outros Posse de Bola, no Spotify estão disponíveis os outros episódios, com os outros convidados que tivemos por aqui, sempre com convidados especiais. Agora a gente vai dar sequência no nosso segundo tempo do Posse de Bola, né, o Rogério Amaral? A gente está recebendo Cláudio Pitbull, falando um pouquinho das histórias do futebol, falando do Grêmio, com a sua identificação com o Grêmio, e é o nosso convidado deste domingo. Pitbull, o dia da despedida do Grêmio... antes, sabe que eles contam, o pessoal vasculha tudo, né? Quero saber dessa história, se é verdade ou não. Me falaram, eu não sei se é verdade, que tu treinou com implante capilar uma época. Isso é verdade ou é história que estão contando por aí? É verdade ou não? A peruca que ele falou que o Kleber não botou, o Kleber Xavier botou lá para disfarçar, entrou de peruca, velho. Pô, naquela época o cara fazia tanta besteira, né? Não era gravado nada. Aí um dia eu tô vendo um jogo, aí, olhei um cara lá, um argentino, cabeludo. Eu falei, você é igual esse cara, meu. Aí fiquei num salão quase 8 horas, meu, pedindo pizza pra fazer o cabelo. Quando eu chego, falei, se alguém dos homens, dos jogadores falar que tá feio, eu não corto. Mas se alguma mulher falar que tá feio, eu na hora. Quando eu saí do salão de beleza, lá fiquei quase 8 horas, uma mulher me falou, nossa, Cláudio, tu ficou muito feio com esse cabelo. Gastei um dinheirão na época pra ficar 8 horas, botei um cabelo até isso aqui, não aguentei. Fiquei 2 dias com o cabelo e tirei, porque ficava coçando, ficava apertando o aplique aqui. Eu falei, não, tirei e me arrependi. E era comprido mesmo? Não, comprido. No ombro vinha até? No ombro. Só que eu era baixinho, eu falei, que besteira que eu fui fazer. Fui na onda e acabei me arrependendo. Fiquei muito feio e já tirei na hora. Não durou 2 dias o investimento. Mas tu chegou aí no clube? Cheguei, treinei. Eu tinha uma foto que, se eu não me engano, saiu na 0 Hora. Na época, não sei se foi na 0 Hora ou no Correio do Povo. Sempre que eu tinha uma foto guardada, eu cabeludo com a bola. Mas nem me reconheceu. Eu falei, nossa, tô feio mesmo, meu. Aí não durou 2 dias, eu tirei aquilo lá, arranquei, fiquei bravo e tirei. Aí a zoeira no vestiário. Tá louco, os caras aí, parece o Sansão, o homem tá de peruca, tira isso. Até pra lavar tinha que ter cuidado. Então não durou 2 dias a brincadeira aí.
É essa história de vestiário. Vamos passar, Paulo Nunes, para a carreira? Vamos lá. Como é que foi do Porto e também, até no Oriente Médio tu jogaste, né? Mas fala um pouquinho, né? Faz essa digressão, esse histórico aí. Chegou no Porto, como é que foi? Eu cheguei no Porto já naquele momento que é difícil, eu já tinha ganhado tudo, ia ter uma mudança. Acabei jogando um jogo da Liga dos Campeões, a gente jogou contra a Inter de Milão, que eu realizei meu sonho, né? Joguei contra a Verón, tenho até hoje a camisa do Adriano Imperador, o jogo foi 3-1, 3 gols do Adriano lá em San Siro. Verón, tinha Recoba, tinha Cambiasso, tinha o Zanetti, tinha uma máquina, e aí eu realizei meu sonho. Depois fiz um contrato longo com o Porto, mas depois, não sei qual motivo, até hoje eu não entendo, eu nunca consegui fazer uma pré-temporada no Porto. Porque eu cheguei no Porto em janeiro, já desgastado da temporada aqui, porque eu tinha jogado muitos jogos, e lá era meio de temporada. Então falei, quando for em junho agora, eu pego uma sequência, faço a pré-temporada e arranco, né? E depois daquilo eu nunca consegui fazer uma pré-temporada, ninguém até hoje me explica por que eu não fiz a pré-temporada, e depois comecei a série de empréstimos, né? Nesse meio tempo apareceu o empréstimo lá da Arábia, do Al Ittihad, que hoje se fala em Arábia, hoje, aquela época já era bom, só que hoje a gente vê a proposta aí do Vini Júnior, 1 bilhão, então aquela época já era bom, hoje está melhor ainda, e acabei indo para o campeão da Liga Asiática, que ia disputar o Mundial de Clubes com o São Paulo, que era o Al Ittihad, e estava o Tcheco, que até que jogou no Grêmio, mandar um grande abraço aí pro Tcheco, que agora é treinador, e acabei fazendo a pré-temporada toda. Quando cheguei para ir para o Mundial, não me inscreveram para o Mundial. Não sei qual motivo também. E aí o Baidec, nesse meio tempo, conseguiu fazer uma manobra e me trouxe para o Santos, né? No Santos, um clube que eu tenho um carinho especial, né? Não é fácil jogar no Santos, é um clube gigante, é o clube do Pelé. E fiquei só 3 meses também no Santos. E depois fiquei a temporada toda no Fluminense. Aí no Fluminense consegui jogar um pouco mais, mas não consegui ter aquela sequência que eu tive ali no Grêmio, né? Eu costumo falar. Se o jogador tem campo, tem minutagem, tu pode ser cobrado. O que tu não pode ser cobrado é tu entrando 5, 10 minutos, sendo que tu já entra fora de ritmo, e tem jogadores que jogavam 15, 20 jogos e não era cobrado. Então, eu costumo sempre falar, se o jogador joga 15, 20 jogos e não tem sucesso ou não tá bem, tem que tirar. Agora, tu não pode cobrar um cara que vem do banco jogando 10, 15 minutos, porque tu tá completamente fora de ritmo. Nessa tua passagem aí pelo futebol do exterior, né, o que mais te chamou a atenção, vamos dizer, fora do futebol? Qual foi a cidade que tu mais gostasse? Ou mesmo os costumes e hábitos lá no Oriente Médio, no Al Ittihad? O que te recorda mais e com, vamos dizer assim, com uma recordação positiva? Eu costumo falar, até sou suspeito, né? Eu morei 16 anos em Portugal. Eu sou apaixonado por Portugal, primeiro pela segurança, pelo custo de vida e também pela qualidade de vida que tu tem lá em Portugal, né? O pessoal é um pouco diferente, o português é um pouco retraído, né? O brasileiro é muito dado, o português é um pouco mais retraído, mas fiquei com muitos amigos, eu tive lá agora, fiquei 1 mês e meio lá em Portugal, sempre quando eu posso eu vou. E na Arábia a gente se assusta um pouco, né? Porque na Arábia eu cheguei a pegar 53 graus de calor, a gente só treinava à noite e à noite era 38, 39 graus. Quando eu me apresentei no Santos, os caras até brincaram que eu estava doente, porque eu acho que eu voltei com uns 8, 9 quilos a menos, porque tu não come, só treina à noite e não faz mais nada, só faz isso. Então, assim, é legal porque tu vai para outros países, tu vai pegando a cultura. Também morei na Romênia eu já peguei menos 20, joguei com menos, se eu não me engano, menos 8 ou menos 9, de 20 em 20 minutos tinha que entrar o carrinho para tirar neve e marcar o campo. Então, assim, eu costumo falar, eu não gosto muito de frio, não gosto também muito de calor. Para mim, ali 15, 20 graus, com uma camisetinha, tá bom. Frio demais não é bom e calor demais também não é bom. Calor é bom só quando tá na praia tomando uma aguinha de coco. Na Romênia que você jogou foi no Dinamo Bucareste? Não, no Rapid de Bucareste. Rapid de Bucareste. Que tem o Rapid, tem o Dinamo de Bucareste tem o Steaua. E tem o Steaua, que na época tinha até o presidente lá, que era o Becali, Gigi Becali, que era amigo do Mourinho, e tinha o Cluj, só que o Cluj já não é, o Cluj é fora.
Então o campeonato até, o pessoal acha que o campeonato romeno é muito ruim, mas o campeonato romeno até tinha um pouco de qualidade, mas nota-se muito lá na Romênia dificuldade, muitas pessoas passando dificuldade, né? Na Arábia eu vi isso também, então a gente sente um pouco, porque a gente está no dia a dia, a gente caminha pela cidade, a gente vê assim, então a gente fica um pouco triste, porque às vezes a gente está ali na função de jogador e o pessoal sabe, o jogador tem vida boa, vai para os melhores hotéis, come bem, mas nem todo mundo tem esse acesso, né? Então eu sempre, quando posso, eu vou, eu ajudo as pessoas, eu não consigo ver pessoas ali às vezes sem comida e coisa, quando eu posso eu ajudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então eu vi muitas dificuldades lá na Romênia e na própria Arábia, as mães com as crianças na frente, assim no colo, e muito quente, até lá, agora eu não sei como é que tá, porque faz tempo, no meu tempo os restaurantes só podia entrar homem, por um lado, e pro outro lado era mulher e família. Isso na Arábia? Na Arábia. Então, tipo, eu ia para um restaurante, era só homem, o cara não queria nem comer, ficava assustado, né? Então, tipo, são culturas que tu vai acostumando, né? Mas eu gosto muito da Romênia, principalmente foi um lugar que me chamou muita atenção, até porque o pessoal lá gosta muito e assiste muito novela e fala até um pouquinho espanhol, então... Sabe que eu acompanho muito, eu gosto muito do futebol do exterior, né? Acompanho bastante e aí eu acompanho muito também documentários sobre os países, porque a gente faz aqui eu faço posse de bola com o Rogério Amaral e Vender o Peixe, eu também faço Zona do Euro, a gente fala do futebol europeu, mas não é só do dentro de campo, a gente conta um pouquinho da história do país, às vezes da política, que é muito envolvido. A Romênia é um dos países que tem um dos PIBs mais baixos da Europa, se eu não estou enganado, se não mudou, é um país que ela tem uma parte rica, mas tem uma parte muito pobre também dentro da própria Romênia, né? E é o país do Drácula também, né? Eu fui no castelo, eu tenho, até hoje eu agradeço a minha professora, que por incrível que pareça ela fala 18 idiomas, e ela não falava o português, porque ela disse que o português é um dos mais difíceis de se falar. Mas eu fiz 3 meses intenso com ela e até hoje se eu falo alguma coisa em inglês é por causa dela. Ela pegou em toda a minha casa, ela botava tipo geladeira, ela botava o papelzinho que era geladeira. Então ali em 2 meses de clube eu já consegui me comunicar, porque não adianta, a gente tá fora e esse eu até deixo um recado aí para a maioria dos jogadores. Tu tem obrigação de entender a língua do pessoal. Porque tu tá no país dele, eu não digo falar romeno, né, que eu até falo umas palavrinhas, mas eu digo assim, tu tem que falar o inglês, porque tem que te comunicar. Tu não pode depender de um tradutor, né, eu até costumo brincar, se tu pegar um tradutor traíra, o traíra vai te matar, o tradutor vai dizer, oi, tá falando tudo errado. Então, assim, uma das coisas que eu falo, e a gente vê o maior exemplo que eu gosto muito, é o Guardiola. O Guardiola, quando chegou no Bayern de Munique, ficou 6 meses estudando alemão e chegou na primeira entrevista e já deu a entrevista em alemão. Então, se o cara tem que se preparar para isso, porque senão você acaba dependendo, e eu falo, já passei por isso, tu chegar no lugar e querer pedir uma comida e não saber o que tu pede é ruim, tem que ficar olhando foto. E se não tem foto, tu não pede comida. Falar em comida, são os desafios. Eu quero saber a comida mais exótica que tu já comeu. E não pode ser a pizza que tem o teu nome lá em Portugal, que daqui a pouco tu vai falar sobre eu vou te ser sincero, essas coisas de comida não troco nada por um arroz e feijão e um ovo e um bife. Não tem coisa melhor. Essas comidas de muita frescurinha não me pegam. Tá, mas como é que tu fazia, por exemplo, tanto na Romênia, Portugal não, né? Que aí não, depende, se o português fala rápido não percebe. Tem até uma história do Amaral no Benfica, que no dia da entrevista dele, o cara começou a perguntar e o Amaral, calma aí que eu preciso de um tradutor. Porque o cara falava muito rápido. Então, assim, em Portugal, se o cara falar muito rápido, tanto o português ou a gente falar rápido, eles não percebem. Mas nos outros lugares, sim, eu comecei a me virar, né? Eu comecei a ver muito filme também. Ela me ensinou a ver filmes com a legenda em inglês. E o que eu não entendia, o que eu tinha dificuldade, eu tinha que anotar num caderno. Aí tu vai memorizando e a partir daquilo ali, o inglês nada mais é do que prática. Não adianta eu falar e não ter o diálogo. Depois tu vai aprendendo. E depois misturava um espanhol e ia embora. Sim. Passar fome eu não passava. A questão de língua é justamente para poder pedir a comida. Mas como é? Tu disseste que tu vieste com 8 quilos quando chegou no Santos. Que foi a menos, né? Que foi justamente motivado lá pelo tipo de treinamento e os hábitos que vocês tinham lá no mundo árabe.
Tá? Então, conta um pouco mais disso aí. Te alimentava do quê, como e por que houve isso? E se na Romênia também tivesse problema por causa do frio? Não. Na Romênia era super tranquilo, porque na Romênia tu tinha acesso, era muito mais fácil. A questão da Arábia era o seguinte, o treino era das 8 até as 9h30. Então, o que eu fazia? Acabava o treino... Isso de noite? Isso à noite. Eles não treinavam de manhã e nem à tarde por causa do calor. Acabava o treino, tem uma franquia, que eu não me lembro o nome, de frango, que é uma das melhores que tem, que só fica lá na Arábia. Então, eu só comia frango. Então, acabava o treino, eu comia frango, ficava naquele tempo que era MSN no computador, e a diferença de horário era 6 horas. Eu ficava até umas 5, 6 horas acordado da manhã. 6 horas eu dormia, acordava 2, 3 da tarde, comia alguma coisa e esperava e ia para o treino. Então eu só fazia praticamente 2 refeições, não saía muito porque era um calor absurdo, ficava o dia inteiro dentro do condomínio lá, que era um condomínio super seguro, então eu não tinha como não emagrecer. Treino à noite, 37, 38, tinha que beber bastante água porque transpirava muito e perdia muito peso, então por isso que a gente eu acabei voltando muito mais magro, mas hoje já não dá para se fazer isso, né? Porque se tu não comer direito, tu pode ter uma lesão, tu pode ter muitas coisas. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Mas é muito quente, é muito quente. Tu chegava a se assustar quando acordava de manhã, às vezes 45, 48. Tu botava assim, tu abria a porta de casa passando. Não. Nem para caminhar tu ficava em casa o dia inteiro. O idioma, o inglês. O inglês e mal, né? Porque o que acontece? Depende do árabe, o árabe não fala muito bem inglês. Então tu acaba não tendo aquele diálogo. Aí foi o que eu falei, tu depende muito do tradutor, né? E às vezes o tradutor não pode ser teu amigo, né? E quem foi teu treinador lá e também na Romênia? Lá no Al Ittihad foi um romeno. Foi um romeno, se eu não me engano, é o Luchescu. Mircea Luchescu. Eu acho que foi, ou se não foi um outro treinador que estava lá no Rapid também. Que eles gostam muito do árabe, gostam muito do romeno. E lá na Romênia eu peguei também o português, José Peseiro, que teve até propostas para vir para o Brasil, treinou muito tempo esporte, treinou a seleção, se eu não me engano, uma seleção africana agora, um cara que eu tenho um carinho especial, e por incrível que pareça, o preparador físico do José Peseiro era o Pedro Caixinha. Hoje o Pedro Caixinha é um dos melhores amigos que eu tenho no Red Bull Bragantino. Eu sempre falo com ele, mando mensagem, tá fazendo aí um grande trabalho. Esse ano não tá tão bem no Bragantino, né? O time tá lá mais embaixo, mas para te ver como o futebol dá voltas, né? Então é importante tu fazer esse laço de amizade e ver muitos aí que eu tive o prazer de trabalhar e virar treinador. O Daniel, que é um que tá no esporte agora, que assumiu, que estava no CRB, jogou comigo na Romênia. Então a gente tem muitos amigos aí que viraram treinador, mas longe de treinador, porque para domar 11 jogadores já é difícil, imagina domar 30. Chegou a jogar contra o Abel Ferreira lá em Portugal? O Abel jogamos, até tem uma história curiosa, o Anderson Polga, a gente foi no hotel aqui no Palmeiras, uns 2, 3 anos atrás, e aí o Abel entrou e me viu, né? Falou assim, foda-se, Polga, traz esse gajo aí, foda-se, esse gajo me tirasse uma taça da Liga, que a gente foi campeão em cima do esporte. Então o Abel também já era a gente via, o Polga sempre falou que o Abel faz lembrar muito do Roger, porque o Abel, tu viu o Abel jogando e a liderança dentro de campo, tu já vê, pô, esse cara tem perfil para ser treinador. E é a mesma coisa, os dois seguiram aí o mesmo caminho. Agora a gente está na reta final do nosso poste de bola, temos mais 4 minutinhos. O poste de bola nessa versão mais curta, porque a gente tem um horário político junto e a gente tem que cumprir toda a caixa comercial. Mas para fechar, o Pitbull, e te agradecer pelas histórias, pela presença aqui conosco na Rádio Guaíba. Tá, ganhou a taça da Liga e aí tu virou pizza, como é que é isso? Isso aí foi uma história muito engraçada, né? Porque essas taças aí, essas competições são feitas para os grandes ganhar, nunca para os pequenos, né? Ainda mais em Portugal. Ainda mais em Portugal. Então a gente conseguiu eliminar o Benfica na semifinal, tiramos o Braga e a final contra o Sport, que foi no Algarve. Aí eu ia muito lá comer pizza, que eu sempre gostei de pizza. Daí a menina falou, se vocês forem campeão da taça da Liga, eu vou fazer uma pizza em tua homenagem. E tu jogando pelo Vitória de Setúbal. Contra o Sporting, que era do Polga, tinha o Liedson, tinha o Abel. E eu falei, tá bom então, a gente vai ganhar. A gente acabou ganhando nos pênaltis, ela me chamou
no restaurante, pediu para escolher os ingredientes e aí a gente fez uma pizza e durante muito tempo foi a mais vendida lá. Mas não me pergunta o que é os ingredientes que eu meti. Minha próxima pergunta. Não me pergunta que eu meti uma gororoba lá, meu. Só sei que eu botei mussarela, botei camarão, botei ananás. Pra mim ficou boa. Aí a gente fez até uma matéria lá pra TV, eu botei a pizza lá dentro, não fui eu que fiz, só tirei um pedacinho, mas a pizza era muito boa. Ficou boa mesmo. Ficou boa. Não posso dizer que é ruim, né? Não Eu que sei. fiz, né? Não. Mas os portugueses gostaram. Gostaram. O pessoal até hoje fala da pizza, né? Eu até costumo falar, né? O Vitória de Setúbal hoje não está num bom momento. Foi rebaixado para a 4ª divisão por documentações que acabaram fraudando lá. Não o Vitória, armaram para o Vitória. E hoje o Vitória não está nem na 2ª Liga de Portugal, está na Liga Distrital. Mas esse título é muito lembrado lá, né? Pela conquista, por derrubar os grandes, que não é fácil em Portugal. Né? Não, e o nome da pizza? É Pitbull? Não, pizza Cláudio? Pitbull, não, é pizza Pitbull. Mesmo. O pessoal já chegava lá e pedia pizza Pitbull. Teve até um tempo atrás, eles iam fazer uma homenagem, porque encheu o restaurante, ficou muita gente lá no restaurante, e a pizza era muito boa, o pessoal acabou pedindo muito a pizza, por incrível que pareça, eu pensei que não ia dar muito certo, mas o pessoal só chegava lá e pedia pizza Pitbull, eu acabei dando umas camisas para quem comprava, então foi uma ação bem legal assim, e aproximou o torcedor. E agora uma curiosidade reversa, né? Eu perguntei no início o porquê do apelido Pitbull, né? Foi o Antônio Lopes, tal, pelo estilo que jogava o Cláudio, e o nome do Cláudio, né? Qual é o nome do Cláudio? Meu nome é Cláudio Mejolaro, é de origem italiana, é com J, mas lá na Itália é com 2G, então eu tenho cidadania italiana também, então minha família meus parentes são tudo de Bento Gonçalves, então quando a gente vai lá é uma festa, a gente faz lá capelete, a gente faz pinhão, come pinhão. Pizza. Ah, pizza, não, o gringo não come pizza, o gringo come polenta, come radite, essas coisas que é bom que dá força. Eles não ficaram bravos contigo que tu botou uma pizza lá em Portugal com o teu nome? Ah, botei, né, mas depois eles pediram ingrediente, quase que eu troco os ingredientes, né, me arrependi dos ingredientes. Cláudio Mejolaro, ou Cláudio Pitbull, nosso convidado do Posse de Bola desse domingo aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela atenção conosco na Guaíba. Eu que agradeço, sempre que precisar, um prazer é ver o Rogério depois de tanto tempo aí, uma pessoa que eu admiro bastante, tu também, com o nome de craque que não dá para esquecer, Paulo Nunes, né, que é uma grande pessoa. E é craque ainda? Dizem que é. Não, deixo eles falar, né? Eu não posso advogar em causa própria, né? Não tem como não ser. Então eu agradeço aí o carinho e quando precisar pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Na próxima tu vem com os ingredientes da pizza. Pode deixar que eu vou trazer a pizza pronta para vocês. Olha aí, ó. Aí sim. Bom, o Posse de Bola desse domingo vai ficando por aqui. Rogério Amaral, muito obrigado. A todos que nos acompanharam, a produção do Carlos Eduardo Torres, a coordenação da central do Guilherme Silveira, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer. Conhece esse aí ou não? Agora... E a direção geral do Claudinei Girotti. A gente volta no próximo domingo com mais um convidado especial aqui no Posse de Bola ou a qualquer momento no Spotify, Rádio Guaíba no Spotify. Tchau!